na nossa... Cadê o Elton, Rodrigo? Deixa eu ver se estão todos aqui. Ô, Roberto, essa foto aí, filho, em uma das suas fazendas ficou show de bola, hein, velho? Você vai convidar a gente para ir lá, velho. Cachoeira natural. Cara, você sabe onde. Tá convidado, Isso, viu, Edmilson? isso a Globo não mostra. Pessoal, cadê? Vamos ver se entrou todo mundo aqui. Cadê o Elton? Cadê Eu ele? entrei, tô presente. Tá presente. O Rodrigo, cadê o Rodrigo? O Rodrigo ainda não entrou, ele deve estar entrando, então. Assim que o Rodrigo entrar, daí a gente Tira isso aí. já eu faço aqui as considerações. Do nosso aqui. Esse aqui. Vou pegar o meu. Cadê? Ah, foi o Rodrigo que entrou agora. E daí o Silvio, não sei, vamos ver se ele vai entrar, né? Porque ele estava com problema lá no áudio. Pessoal, aliás, gostei muito da apresentação, né? A gente teve um problema técnico aqui, né? Infelizmente, mas ainda bem que foi só um problema, a gente não teve esse problema com relação aos outros, né? A gente, felizmente, só teve uma pessoa que não conseguiu apresentar e, obviamente, eu entendo que é uma questão técnica, não vou ser xiita, a gente tem que levar isso em consideração e até queria parabenizar foi o Rodrigo, né, que continuou. Aliás, foi o Rodrigo ou Foi o Elton. foi o Elton, né, que continuou a apresentação. Aliás, parabéns. Né, Professor, Oi, pode desculpa. falar. Uma prova lista aqui que eu lembrei, ela pode ser aceita se for provado que não tem um nexo de causalidade entre as duas, entendeu? Tem que deixar claro isso também. Sim, que é a questão da prova relativamente independente, né? Isso. Que a questão da prova que ela é independente da fonte independente, da teoria da fonte independente. A questão, aliás, já que você levantou essa bola, Elton, minha pergunta vai nesse sentido. Aliás, você levantou uma bola difícil. Minha pergunta vai nesse sentido. Como a gente sabe, Elton, que a questão da fonte dependente, como a gente sabe que uma prova ilícita, né, que deriva de uma prova ilícita, ela seria realmente encontrada? Como a gente pode provar isso? Porque é meio, na minha opinião, a gente meio previsão de futuro, é isso daí, né? É astrologia. Ah, sim. Você Então, fala assim, essa prova seria encontrado por outros meios, né? Mesmo que não tivesse a prova ilícita. Como a gente pode afirmar isso, Elton? Elton e Rodrigo também, caso podem responder aí. O que vocês podem me dizer sobre isso? Professor, por gentileza, você pode repetir a pergunta que me faltou do áudio aqui? O que acontece, César? Tem uma teoria que é a teoria da fonte dependente, que diz o seguinte: se a prova que deriva da prova ilícita pudesse ser fosse obtida, né, pudesse ser obtida por outros meios lícitos, né, não se considera essa prova ilícita, não se anula. Mas como a gente sabe que essa prova realmente seria obtida por outros meios? E aí, Elton e Rodrigo, podem me falar, podem responder. Professora, eu não sei se tem a ver. Eu estava lendo um caso, por exemplo, que o cara, mediante tortura, ele confessa que ele abandonou o corpo da sua vítima em determinado local. Uhum. E aí, essa prova é apresentada. Só que mediante tortura, né? Ele confessou o fato. Então, essa prova seria considerada ilícita, né? Sim. Do ponto de vista material.
Só que se por arrependimento, passados 10 dias, o, a pessoa que cometeu o crime confessasse que foi ele, sem o uso da tortura, entendeu? E aí, como os agentes já sabiam onde o corpo estaria, né? Só teria assim, incumbência de corpo de delito, né? Provar realmente que foi a pessoa. Esse é um modo de chegar até a prova. Não seria isso? Eu não entendi muito bem, professor. Então, só que como a gente sabe que essa pessoa se arrependeria? Né? Esse é o problema, né? Porque é o exercício de futurologia, né? Que as pessoas que, infelizmente, algumas, quando a gente vai fazer umas teorias, o pessoal não pensa nos problemas, né? Aliás, é muito difícil a gente pensar nos problemas porque muitas vezes a gente está muito imerso na solução. Mas nesse seu caso, como a gente saberia que a pessoa ia se arrepender se ela não tivesse sido torturada? Eu acho que não tem como saber. É aquele negócio, eu também fico meio com o pé atrás nessa questão, porque eu falo, pô, como que a gente vai saber que seria encontrado de outra forma? E daí, Elton, o que se entende é que se fosse pelos meios normais de produção de prova, pelos meios normais de investigação, pela técnica consagrada, se chegaria a isso. Agora, como a gente sabe que não ia haver um erro, que não ia haver algum problema? E outra coisa, a investigação, o inquérito policial não é muito bem regulamentado no nosso ordenamento jurídico. Como que a gente consegue garantir que isso seria aplicado? Então, eu acho que no caso aí, na dúvida, né, eu acho que entra aquela questão de beneficiar o réu, mas eu acho que é difícil de provar isso, pelo meu entendimento. Ou não. Eu também acho que é difícil. Eu Eu também, fiquei até sem resposta, porque eu não tentei encontrar meios aqui, não. eu também acho que é difícil, porque realmente, eu só fiz essa pergunta porque você levantou a bola. Mas realmente é bem difícil, eu acho que por isso que eu não sou muito fã da teoria da teoria da fonte dependente. Não sou muito fã disso aí não, porque eu acho que isso aí é futurologia pura. Sim. Pessoal, parabéns, né? Aliás, pessoal, eu tô orgulhoso de vocês, né? Vi que todo mundo se esforçou bastante aí para entregar um bom trabalho e fazer uma super apresentação. Eu não tenho nada a criticar, né? Eu tenho só que elogiar vocês, porque realmente vocês se mostraram um grupo diferenciado, né? E aliás, eu vi que aprenderam mais para apresentar do que se eu estivesse dando aula. Vocês me trouxeram coisas muito legais aqui, todo mundo. Agora pelo horário, eu queria ver com vocês se por mim eu deixo os outros grupos apresentar na próxima aula, não vejo problema nenhum. Daí a gente dá uma enxugada aí, a gente corre um É pouquinho só mais mais um nos grupo outros. só, professor. Falta só um grupo para essa aula, né? E Isso. daí o outro ficaria para a próxima. Mas a gente já está chegando aí no limite da nossa aula. Para hoje, Oi? professor, seriam só 4 grupos mesmo. Aí fica faltando esse último aí para hoje. Isso daí a gente começa por esse na próxima aula, pode ser? Eu queria apresentar agora, que é rápido, né? Já Quer encerra apresentar 20 agora? Então minutos. vamos. Que é melhor, porque aí já passa rápido. Então vamos embora. Manda bala, Álvaro. Tá? Segue, Álvaro. Não, eu ia dar um tempo, uma semana a mais. Então, porque a gente... Não, eu queria falar, Álvaro, antes de você continuar, que nós estamos aqui também assistindo. Pode fazer aí, que de minha parte eu estaria aqui até o fim. Beleza, não, vamos, então, porque, Álvaro, na verdade, eu vi que você quer tirar o band-aid rápido. Vamos lá. Isso aí. Então, a gente não fez o PowerPoint, fez algumas breves anotações aqui. Então, porque é muita coisa para falar sobre presunção de inocência, é coisa demais.
Então a gente conseguiu condensar um pouco para falar e ali nós vamos fazer assim, a Marisa vai fazer um breve sobre a questão da história do princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade. E depois eu vou entrar ali depois com o significado desse princípio. Eu vou falar um pouco também sobre a contradição que dá entre a Convenção Americana junto com o artigo 5º, que vai ser acrescentado. Eu vou pegar um gancho da Marisa. Enfim, eu vou tentar falar o raciocínio desde o início até 2020. Aí a Marisa começa. Tá dando um pouquinho de microfonia. Eu acho que alguém tá comigo. Eu vou deixar só o da Marisa ligado, tá certo? O microfone da Marisa ligado, eu vou desligar os outros. Eu acho que aqui, eu e o Álvaro, a gente está com os dois aparelhos muito próximos. Ah, não, então, mas já tá perfeito agora. Dá para escrever bem? Não tá. Pode falar. E, assim, tinha um outro rapaz que ia apresentar o trabalho junto com a gente, mas ele está tendo um problema aí, ele não está conseguindo acompanhar as aulas, nem o Álvaro. Né, ficar o problema de matrícula aí a gente acabou tendo que juntar aqui no nosso trabalho, de forma bem resumida, a parte que ele iria apresentar. Certo? Então, a gente vai ver aqui o que é possível fazer para apresentar a parte dele junto com a nossa. E, assim, o nosso trabalho é a respeito da presunção de inocência, certo? Ou não culpabilidade, né? Porque eu acabei descobrindo aí que existe pelo menos umas 3 ou 4 terminologias que faz referência a esse princípio. Então, primeiro, eu queria fazer uma breve definição, que assim, presume-se que toda pessoa é inocente até que se prova o contrário. Só que, assim, essa presunção, ela é uma presunção relativa, né? Portanto, aí, iuris tantum, porque, apesar de ter essa presunção, ainda se pode fazer prova ao contrário. Por isso que ela se torna relativa. Aí, o que acontece? O surgimento histórico desse princípio de presunção de inocência, ele é muito curioso, porque ele se dá por meados lá do século XVII na Inglaterra, porque nessa época as penas eram penas exemplares, né, muito rigorosas, e tinha ali penas de morte, penas físicas, né, tipo chicoteamento e outras coisas muito sinistras. Naquele tempo, existia por volta de pelo menos uns 200 tipos de crimes que eram levados a pessoa automaticamente à pena de morte, né? E esses julgamentos, eles eram realizados no Palácio da Justiça de Londres, onde era adotado ali uma espécie de código que o pessoal chamava de Código Sangrento. Inclusive, esse palácio ainda existe e ele é muito visitado por turistas, etc. Né? E o que acontecia desse sistema do Código de Sangrento? As pessoas, né, os condenados, vamos dizer assim, eles da acusação até a execução, eles levavam no máximo 15 minutos. Ou seja, ele era acusado, ali mesmo a sentença dele já era prolatada e já partia para a execução dentro de 15 minutos no máximo. O que acontece? Naquela época não existia assim defesas técnicas, né? Defesa de um advogado ou de uma pessoa que entendesse ali da técnica de leis e defesas em geral. Com a chegada das ideias iluministas lá, um rapaz chamado William Garrow, acho que é esse mais ou menos o nome dele, ele veio assim implantar as provas, né? Ele veio implantar os exames das provas, porque naquela época não existia prova. Assim, se existia, pelo menos, não eram examinadas. O que acontece? Tudo era baseado na palavra do réu. Se o réu falasse, eu sou inocente, se acreditasse, sairia ileso. Se não acreditasse, sairia dali
diretamente para a forca. Né? Então, a partir desse momento, né, da chegada do iluminismo, acabou-se aí por começar a se verificar as provas, né, as provas periciais, testemunhais, que foi amenizando um pouco mais a situação. Uma outra curiosidade também que eu vi a respeito desse princípio é que esse termo presunção de inocência, ele tende assim a ficar, se já não está, mas pode vir a ficar ultrapassado, né? Porque eu acho que acho que presumir que uma pessoa é inocente não é muito inadequado. Eu acho que ela se encontra no estado de inocência, de um modo geral, porque ela só vai passar a ser culpada depois do trânsito em julgado. Mas, enfim, eu queria falar um pouco da previsão legal, que essa parte técnica é o Álvaro que vai apresentar, mas eu queria dizer assim, como que ela foi adaptada, assim, como que começou a existir assim uma previsão legal, né, desse princípio de presunção de inocência, principalmente aqui no Brasil, e depois aí dessa intervenção do William Garrow, eu acho que é esse o nome da figura em questão. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o princípio da presunção de inocência ele se destacou com grande força na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no ano de 1948, no artigo 11 da Declaração de Direitos Humanos. Eu gostaria de ler o artigo, professor, porque eu achei o texto, a redação, muito curiosa. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas. Professor, só por curiosidade, está ouvindo? Acho que está. Eu estou ouvindo sim, desculpa, é que estava desligado o microfone, mas eu estou ouvindo sim. Porque eu já estou aqui em síncope, né? Porque eu tenho muita dificuldade de me expressar publicamente. Não, relaxa, você está indo super bem, Marisa, você está indo super bem, fica tranquila. Eu também não queria desperdiçar a oportunidade de te dizer o quão feliz eu fiquei de saber que você não vai dar uma de xiita, porque nós sunitas somos muito mais ponderados do que os xiitas, então isso me deixou muito contente. Você é islâmica? Muçulmana, sim. Não sabia, que legal. Né? A gente usa de vez em quando essas expressões, né, que são... Os xiitas, eles são malucos mesmo, eu consigo compreender isso. Não, a gente usa isso. Aliás, se eu usei de modo ofensivo, me desculpe, mas a questão é para mostrar que eu não vou ser radical, né, na verdade. Não, mas a questão é essa mesmo, é que os xiitas, eles são realmente extremamente radicais, e nós já somos um pouco mais tranquilos e suaves, então, logo eu já sei que eu não estou lidando com uma pessoa tão radical, então vai dar para mim suprir, vamos dizer assim, as minhas deficiências aí na fala. Não, mas você está indo super bem, né? Você me falou que na primeira aula você havia me falado que tinha dificuldade de falar em público. Eu acho que está te fazendo muito bem a internet, que você está indo muito bem. Eu tenho pânico, eu tenho supremo horror. Eu acho que é uma das coisas que mais me... Sem contar que eu acho que eu não sou uma boa oradora, né? Mas eu vou aí um dia fazer um curso de oratória para tentar driblar essa situação aí da minha vida. Não, fique tranquila que está indo muito bem. E falar em público é treinamento. Você treina que daqui um pouquinho você vai estar arrebentando em sustentação oral e em júri. Mais umas 500 aulas dessas, eu acho que eu consigo desenrolar um pouco mais de tranquilidade. Então, aí, voltando lá, quanto à nossa previsão legal aqui no Brasil, né? Esse princípio, ele está previsto na nossa Constituição
no artigo 57, que versa mais ou menos o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Já no ordenamento jurídico, né, assim, temos aí a Constituição como primeira pontuação, em segunda pontuação a gente vai aí para o ordenamento jurídico, que consta no Código de Processo Penal, no artigo 283, que eu gostaria de esclarecer uma peculiaridade nesse artigo. Ninguém poderá ser preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no decurso da investigação ou processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Tranquilo aí, professor? Sumiu tudo aqui. Dá para continuar? Pode continuar. Tá. Né, Então, eu tinha desligado aqui o microfone, daí eu faço o joinha aqui. Não, tranquilo, é porque de repente ficou tudo escuro aqui na minha tela. Mas então, a peculiaridade é que, assim, onde que a gente encontra nesse artigo o princípio da presunção de inocência? Exatamente nessa pequena frase: em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Só que aqui mesmo, nesse artigo, ele tem algumas exceções, que seria: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada. Logo abaixo disso, temos também uma outra, na verdade, eu não sei se eu estou correta, mas na minha visão é uma exceção também, que, assim, no curso da investigação do processo em virtude de prisão temporária ou preventiva, porque aí há de se explicar um pouco mais para frente o porquê que esses dois tipos de prisão, a temporária e a preventiva, ela não fere o princípio da prisão, da presunção de inocência. Fora isso, tem alguns desdobramentos do princípio aqui, que é uma parte mais técnica, que eu acho que o Álvaro ele tem um pouco mais afinidade com essa questão técnica, que assim, alguns são o ônus da prova, que é de quem acusa. Quem acusa, por exemplo, não pode julgar, que seria o titular da ação penal. O Ministério Público, por exemplo, ele acho que não pode atuar aí como órgão julgador, né, porque ele está aí acusando. E também não pode ser admitida provas ilícitas, que foi o que foi dito exatamente no trabalho anterior aí. Deve ser concedida a ampla defesa e o contraditório, duplo grau de jurisdição, a publicidade do processo, a imparcialidade do julgador, que também eu creio que foi dito alguma coisa num outro trabalho que já passou aí, a proibição de tribunais de exceção, e também tem a questão do indúbio pro réu, que é o princípio do indúbio pro réu, que o Álvaro ele vai explicar agora. O que acontece, professor? Agora eu vou fazer um comentário particular, que é mais ou menos uma conclusão, né, que eu tirei da minha pesquisa, pesquisando unicamente esse princípio, eu consegui tirar algumas conclusões, porque a gente vê aí atualmente na sociedade um monte de reclamações sobre política, modo de vida, esse tipo de coisa, mas eu tive vendo que as nossas leis, embora o pessoal, o costume é malhar, que as leis são falhas, as leis, né? Ou seja, o pessoal encontra aí um monte de defeitos nas nossas leis, mas eu acho que diante do que eu estava vendo lá, que eu vi no ano de do século XVII para cá, pelo menos em questões de direitos humanos, as leis melhoraram muito, porque, veja, assim, o cara ele era acusado, julgado, sentenciado e condenado dentro de 15 minutos, sem direito à defesa, sem direito a coisa nenhuma.
Então, eu penso... E outra, era privada ainda da liberdade, né? Porque a liberdade, depois da vida, é o que a gente tem de mais precioso. Inclusive, eu estou sentindo aí nesse tempo de quarentena aí que eu estou vivendo aqui, apesar que a minha prisão domiciliar é extremamente confortável, mas para mim não tem sido nada agradável. Mas Então, a isso gente, me... as pessoas falam de prisão domiciliar, né? Olha só como é difícil uma prisão domiciliar. Não, e olha que eu tenho aqui, eu tenho conforto, tenho família, não me falta nada aqui, eu estou amplamente confortável. E mesmo assim, aí a partir disso também eu consegui analisar que mesmo a gente falando que as nossas leis são esparsas, são falhas, e se a gente for ver o que acontecia lá atrás, se a gente for analisar o nosso conteúdo histórico, a gente vai ver que hoje em dia, em questões de garantias e direitos, a gente vive assim quase que em estado de plenitude, entendeu? Porque olha, veja, o enforcamento, gente, em praça pública, é uma coisa assim que hoje não seria assim, não seria admitido, eu acho que nenhum campo, né, da sociedade, nenhuma das turmas. Então, eu acho que em questões de dignidade, pelo menos esse princípio que ele me apresentou, é que eu acho que não só eu, mas não só nós aqui no Brasil, mas acho que em várias outras nações a gente está em um patamar muito mais avantajado do que a gente presume que está, né? Essa era a minha observação que eu gostaria de fazer. Uma coisa também que eu percebi é que a maioria das pessoas que eu conheço, talvez pela falta de inexperiência, eles falam do direito penal, do processo penal de um modo geral. Eu creio que algumas pessoas têm uma ideia errônea, equivocada do que é exatamente o direito penal, porque quem a gente mais vê que se declara como fã, vamos dizer assim, do direito penal, é justamente os mesmos que versam bandido bom é bandido morto, fez tem que pagar, corta a cabeça que ele merece. Então, esse princípio, ele acabou me mostrando que o direito penal é totalmente diverso do que a gente costuma ver as pessoas falar por aí, né? Que, assim, eu entendi que o princípio, o direito penal, de um modo geral, tanto abrangendo já o processo, ele é um direito, uma proteção. Eu acho que caberia até dizer aqui que é uma parte do direito humano, porque os direitos humanos, ele evoluiu bastante. E esse princípio que a gente está analisando agora, ele foi um dos precursores, assim, no meu ponto de vista, para a gente conseguir alcançar essa evolução que a gente tem agora. Marisa, eu acho que você estava fazendo tipo aqui quando falou que não falava bem em público, que tinha dificuldade para falar em público. Olha, note que eu já estou com a turma desde o primeiro dia, né? Eu não tenho faltas e a turma já sabe que toda vez que eu me deparo com essa situação, eu começo a gaguejar demais, eu começo a suar frio, eu fico a ponto de desmaiar. Inclusive, se desmaiar vale ponto, eu posso, né, tentar agora. Eu realmente tenho uma grande... Até porque nessa minha pequena parte do trabalho, teria muito mais coisa que eu gostaria de ter falado, mas o meu nervosismo me impede. Até porque eu estou aqui, ó, com a plateia maravilhosa, meu filho ali, me ouvindo, aí piorou tudo a minha situação. Mas, qualquer coisa, eu vou deixar o Álvaro falar um pouco agora, que eu acredito que ele vai desenrolar bem melhor do que eu. Mas qualquer dúvida, eu podendo ainda esclarecer, eu estou aqui até o final da aula. Tá? Antes da gente seguir, né? Pô, parabéns, Marisa. Eu sei o que é ter dificuldade de falar em público. Eu acho que eu já falei para vocês que eu tinha muita dificuldade de falar em público na época da faculdade. Eu fui me forçando cada vez mais a me expressar, fui me expondo assim que a gente consegue, Marisa. Eu acho que falar na frente dos colegas, dos amigos, facilita bastante, justamente porque a gente está num ambiente mais protegido. E vou te falar que você mandou muito, muito, muito bem. Álvaro. Isso, Álvaro. Álvaro, antes de você começar, eu vou derrubar e a gente volta, porque a gente só tem 7 minutos. Eu não quero interromper no meio para
para não perder o raciocínio, tá certo? Então, eu vou derrubar agora e a gente já volta.